Olá, alunos e alunas. A gente está iniciando hoje a aula 11 de História do 7º ano. Eu sou a professora Cibele. A gente vai continuar com o nosso assunto, da aula anterior, que é Renascimento e Humanismo. Hoje a gente vai ver alguns artistas renascentistas, e entender um pouco melhor como foi o Renascimento e também o Humanismo. Então, a gente sempre inicia a nossa aula com o objetivo da aula. É importante que você, aluno, você, aluna, tenha noção do que você vai buscar entender, compreender, analisar, refletir durante a aula de hoje. Então, aqui, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Até porque o movimento renascentista ele surge na Itália e se espalha para o restante da Europa. Então, é claro que ele é um movimento eurocêntrico. Então ele vai ter esse juízo de valor carregado desse eurocentrismo, essa noção de que a cultura greco e romana é superior às outras culturas. Por isso que os artistas renascentistas a retomam, é um renascer, um renascimento. Identificar as principais características do humanismo e do renascimento e analisar os seus significados. Então, esses são os objetivos da aula, que você, aluno, você, aluna, tem que ter aí consciência dentro aí da sua casa, onde você está vendo hoje a aula. Começamos a nossa trilha, pelos caminhos do Renascimento e o humanismo na aula anterior. Então, o que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior, a gente viu quais eram as características ou os princípios básicos do chamado Renascimento. O que um artista Renascimento privilegia. Então a gente entendeu melhor isso. Hoje a gente vai buscar as vozes dos grandes nomes do pré-Renascimento, que o grande representante é Giotto, que vai romper com uma tradição bizantina, e do Renascimento. Por isso vamos pensar como ocorreu a ruptura do modelo bizantino para o modelo renascentista. Qual a importância dos artistas renascentistas, que são retomados até os dias de hoje. Então, o Renascimento, mesmo sendo um movimento que ocorreu há muitos séculos atrás, ainda hoje ele atrai o nosso interesse. A gente busca construções que têm pinturas renascentistas, a gente busca obras literárias renascentistas, como é o caso de Shakespeare, como é o caso do Dante de Alighieri. Então, a gente ainda busca isso. Por quê? Porque ainda atrai a nossa atenção. Então aqui, Florença, que é considerada o berço do Renascimento na Itália. Então aqui é um desenho, que é um esboço da cidade de Florença na época em que surgiu o Renascimento ali dentro, século XIV. Então você pode ver que ela ainda mantém traços do feudalismo, que é uma cidade o quê? Murada. Como é que eram os feudos? Murados, as cidades, elas eram muradas para evitar invasões e esse tipo de coisa. Então ela ainda lembra muito da tradição feudal, Então o autor é desconhecido desse esboço, mas aí é para vocês terem uma noção de como fervilhava uma cidade renascentista. Quantas pessoas aqui dentro, quantas pessoas pensando, criando, produzindo, porque o homem é um ser criativo, ele produz o tempo inteiro. Então a gente tem que imaginar isso em relação a Florença. Daí aqui, relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, O Renascimento e o Humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália, que se espalhou por toda a Europa. Tinha como características básicas, quais eram as principais características aí do Renascimento, Valorização do passado greco-romano. Por quê? Porque os artistas renascentistas acreditavam que o que foi produzido na Grécia Antiga e em Roma Antiga é que tinha mesmo uma cultura clássica, que tinha um padrão elevado, que realmente era uma arte superior. Quer dizer, os artistas produziam coisas de nível. Então, eles vão retomar Aristóteles, Platão, Avicena. Então, vários que viveram lá na chamada Antiguidade. Antropocentrismo. Então, a gente tem a retirada daquele teocentrismo, Deus, o centro de tudo, Deus rege o seu dia, Deus rege a sua vida. Não, é o homem que rege o seu dia, é o homem que rege a sua vida. A gente vai ter o individualismo, a preocupação com o eu e não com o nós, uma visão de tempo diferenciada, uma visão de tempo em que o homem dita o seu tempo,
né? O homem produz o que é mais agradável a ele e não o que agrada só a Deus. Só que a gente tem que pensar o quê quando a gente fala em renascimento? Que é a grande questão que os alunos levantam. Nossa, mas então eles eram ateus? Não. Não existia ateísmo no século XIV, nem no século XV. O ateísmo é uma coisa bem mais posterior. Eles não eram ateus. Tá? Eles acreditavam e eles acreditavam muito em Deus. O que eles estão fazendo, na verdade, é um rompimento de ideias. Eles acham que a religião não precisa pautar toda a sua vida, mas você tem que ter fé. Então, a fé do artista renascentista continuava existindo. Né? Ele continuava frequentando a igreja, ele continuava indo ao confessionário, tudo que o homem medieval ainda fazia, né? O homem moderno também faz. Então, o ateísmo não entra nessa questão. Então, muitas vezes, quando eu falo, ele está rompendo com Deus, ele está... Não, ele não está rompendo, ele está rompendo com uma tradição, né? Uma forma de visão, mas ele continua mantendo a sua fé e a sua proximidade de Deus. Tanto é que a maior parte da produção renascentista, ela é ligada a questões religiosas, né? Então, a obra, a produção da pintura, literatura, ela está relacionada ainda à religião. Então, não houve um rompimento completo, tá? É só um início desse rompimento. E mesmo assim, um rompimento com uma tradição religiosa não significa um ateísmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Aqui, a gente tem uma obra bem famosa, né? Que é a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, né? O Rafael, de 1509, ela se encontra no Vaticano. Né? A obra mostra, né, o encontro de dois filósofos da antiguidade, né? Platão e Aristóteles, que estão aqui ao centro. E o mais interessante é que quando você pega essa obra e faz uma ampliação dessa obra, você vai encontrar o Rafael sendo representado na obra. Ele se inseriu no momento. De tão importante que ele achava esse encontro de dois pensadores, né, dois filósofos, que ele se inseriu na cena, que também é uma característica dos artistas renascentistas. Sempre quando eles podem, eles se inserem na cena, eles se colocam no que eles estão fazendo a construção artística, que é bem interessante também, né? E você pode ver que, por se tratar de uma obra renascentista, todas as figuras têm expressões diferentes, que também é um rompimento com a tradição bizantina. Expressão facial em quem está sendo retratado, que antes não tinha. As figuras eram estáticas. Aqui não, as figuras têm movimento, parece que eles estão se movendo na cena. Por quê? Porque é a questão também da tridimensionalidade da pintura. Então, a gente vai ter vários aspectos aí que vão ser inovações no Renascimento. Agora aqui a gente tem a atividade número 1. A atividade número 1 consiste em você ver se a sentença é falsa ou verdadeira. Então, você vai ler a sentencinha e vai colocar um F de falsa ou um V de verdadeira. E a gente já volta na sequência com a resolução.
Então vamos à correção da nossa atividade número 1. Então, como eu falei para vocês, vocês tinham que dizer se a sentença era falsa ou verdadeira. Então eu vou ler com vocês a sentença e vou dizer se é falsa ou verdadeira e a gente já vai meio que dando uma refletida sobre cada uma das sentenças aí. Então aqui, ó, o Renascimento insere o homem como centro da lógica e da razão. Verdadeiro, né? Os artistas renascentistas, eles vão romper com uma tradição teocêntrica e colocar uma tradição antropocêntrica. Tá? A próxima sentença, o Renascimento traz uma perspectiva antropocêntrica para a Idade Moderna, que é o que eu acabei de falar na anterior. Sim, traz. Né? Então essa sentença é verdadeira. A próxima sentença, Rafael Sanzio não era um artista renascentista? É falso, ele era. Eu até mostrei para vocês no slide anterior, né, a Escola de Atenas, que é uma representação da Escola de Atenas, onde ele mostra o encontro, né, de Platão e Aristóteles, dois filósofos da antiguidade. A próxima sentença, o Renascimento traz uma valorização da cultura greco-romana? Verdadeira. Eles vão retomar a cultura greco-romana como sendo um símbolo, como sendo uma cultura superior e vão trazer aí no Renascimento novamente. A próxima sentença. Os artistas do Renascimento não quebraram nenhum paradigma artístico com o movimento renascentista? Quebraram vários, principalmente com uma tradição bizantina. Tá? A próxima sentença. Uma das características do Renascimento era uma nova visão de tempo? Sim. Né? O tempo não mais regido por Deus, mas regido pelo próprio indivíduo, pelo próprio homem. O homem é que faz o seu tempo de acordo com as suas necessidades. Vamos agora para a atividade 2. A atividade 2, né, é para você ver qual sentença é a correta sobre, né, renascimento e humanismo, que é o que a gente está tratando até agora nessa aula. Então eu já volto na sequência com a correção.
Então a gente volta agora com a correção da atividade 2, que vocês tinham que escolher a sentença correta. E a sentença correta é a letra D. Eram movimentos que tentavam romper com o teocentrismo, né? Tirar essa questão religiosa do centro de todas as ações do homem e colocar o homem como um indivíduo que faz as suas próprias ações. Então, ele determina o seu tempo, o seu ritmo de aprendizagem, o seu ritmo de conhecimento, ele se torna mais racionalista, mais individualista. Tá? Aqui agora a gente vai ver um pouquinho do pré-renascimento e, né, um dos grandes nomes do que a gente chama de pré-renascimento, que seria ainda uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? E como grande nome, ou grande figura desse pré-renascimento, a gente tem Giotto de Bondone. Ele nasceu em 1267, faleceu em 1337. Ele é conhecido, né, dentro das comunas italianas por várias obras de cunho particular. Então, ele é um artista patrocinado, que é uma das características que a gente tem dentro do Renascimento, o patrocínio. Quem que patrocinava um artista desse para ele ficar produzindo uma pintura por 5, 10, 20 anos? Né? Então, ele tinha os patrocinadores, que geralmente eram a alta burguesia e a alta nobreza, como também a igreja. Às vezes, a igreja fazia obras por encomenda. Então, eu quero que você represente o inferno nessa capela, e eu quero o inferno assim, assim, assim. Daí, o artista renascentista ia lá e ele colocava todo o seu conhecimento da arte renascentista nessa cúpula, nesses afrescos de parede, nessa pintura em tela, e era assim que eram feitas as obras. E Giotto, né, ele é um desses artistas patrocinados. E como é que funcionava a criação de um artista? Né? Como é que ele era instruído para se tornar um artista? Ele frequentava uma universidade, uma escola? Não, ele era gerido por um mestre. Então, o mestre de Giotto foi Cimabue. Cimabue, ele é muito conhecido na tradição bizantina, né? Porque ele ainda é um artista da época bizantina, então ele produz a sua obra em cima de padrões bizantinos. Giotto, né, como é referido por Jacques Le Goff, superou o mestre. Ele rompeu com uma tradição bizantina e entrou numa tradição pré-renascentista. Giotto, ele tinha ainda dificuldades com os padrões e proporções dos objetos na cena, mas ele já tenta dar expressão para suas figuras representadas, então isso é um rompimento. Né? Ele já não usa em todas as figuras a auréola. O que é a auréola? É aquele negocinho que vinha na cabeça de um santo, identificando ele como um santo, como uma pessoa canonizada. Ele tenta romper com esse padrão. Tá? Então, Giotto é o grande nome aí do chamado pré-renascimento. Então aqui, ó, Giotto decorava igrejas com características muito singulares, figuras de santo com aparência de seres humanos, o que não acontecia na tradição bizantina, e isso em pleno século XIII. Né? Giotto, ele vai pintar quase todas as obras da Basílica Inferior e Superior de São Francisco de Assis, em Assis. Né? Então, quem um dia tiver a oportunidade de ir na Itália, você pode ver os afrescos dele. O que são afrescos? Pinturas na parede. Ele era um grande pintor de afrescos, de pintura diretamente na parede. Aqui a gente tem uma dessas pinturas, um afresco do Giotto, né, o Beijo de Judas. Ele fez na Capela dos Strogovenes entre 1304 e 1306. Vocês sabem que ele falece em 1307, então já é um período assim em que Giotto já se encontra adoentado. Ele rompe com a tradição bizantina, com as dimensões, e ele cria noções de dimensões e tridimensionalidade. Ele rompe com um céu dourado da tradição bizantina e aqui está um céu azul. Isso é um rompimento de uma tradição. Você pode pensar, nossa, mas só a cor ali é uma mudança? Sim, é uma mudança. E é uma mudança muito grande. Tá? Então aqui, ó, Giotto foi discípulo de Cimabue, né? Ele foi um dos, vamos a gente dizer, estagiários de Cimabue, então ele ajudava nas produções das pinturas desse grande mestre. E assim ele acabou rompendo com a tradição. Então aqui a gente tem, né, o historiador Shevchenko, né, que a gente viu na aula anterior também sobre o Renascimento, falando um pouquinho sobre o Giotto. Vamos ler lá. O primeiro grande mestre desse estilo seria Giotto, elaborando o universo dinâmico e colorido do gótico com a noção de paisagem típica da arte bizantina e o frescor humano e naturalista da sensibilidade franciscana. Por quê? Porque não sabe, Giotto pertencia à ordem terceira franciscana, que é a ordem de leigos dentro da ordem franciscana. Esse pintor criaria uma arte original que encantou os homens do seu tempo. As personagens de suas pinturas preservavam a sua individualidade,
que é um rompimento com a tradição bizantina, já que na pintura bizantina era coletivo. Então o santo ele sempre estava enraizado, ligado a algum anjinho, arcanjo, Jesus Cristo, Maria, sempre essa ligação muito forte. Na dele não, é ele sozinho, é o santo pensando, é o santo refletindo, então é um rompimento, tá? Tendo cada qual, né, traços fisionômicos, vestes e posturas diferenciadas e sempre muito expressivas no seu estado de espírito. Então, ele dá expressão para a fisionomia das pessoas, que não existia antes. Tá? E temos aí o fato mais prene das consequências, ao definir o volume de tridimensionalidade de suas figuras. Giotto teve que desenvolver uma concepção mais nítida de espaço ao fazer as pinturas, dando efeito de profundidade nas suas composições, que não existia na arte anterior. Rompia assim com a tradicional fundo dourado, que eu falei para vocês que ele pinta lá o fundo azul no Beijo de Judas, então, contra o qual as figuras góticas e bizantinas ficavam chapadas, quer dizer, imóveis, pareciam congeladas na imagem, as figuras dele não, tem movimento. Tá? O que eliminava a noção de espaço, reduzindo a figuração a um plano de bidimensionalidade, que é a tradição, e fechado, né, que é a tradição bizantina. Essa nova concepção de espaço em profundidade ou em perspectiva será o eixo de toda a nova pintura praticamente até final de meados do século XIX. Então Giotto, com certeza, ele rompe definitivamente com o padrão de pintura que existia anteriormente. Tá? Aqui, para vocês terem uma noção de uma pintura de Cimabue, vocês podem ver tonalidades em dourados muito forte, né? Uma figura estática, sem movimento, parecem uns bonequinhos endurecidos na cena, né? O fundo dourado e aqui uma pintura do Giotto, movimento na cena, expressão facial dos indivíduos representados. Isso aí é um marco na história da pintura, é um rompimento definitivo e que vai vir posteriormente em todos os artistas renascentistas, até o século XIX. Então imagine o quanto Giotto revolucionou a pintura. E ele foi discípulo de Cimabue. Imagine que ele aprendeu a pintar na técnica de Cimabue, mas ele rompe com essa tradição de Cimabue. Então aqui outra imagem, outra pintura, né? Um outro afresco do Giotto. Esse afresco é da Basílica Inferior de São Francisco de Assis, né, onde Francisco faz a famosa prédica ou pregação aos animais ou pássaros. Né? Então, é um santo colocado ao ar livre, que também não se encontra na pintura bizantina. Ele sempre está dentro de alguma cúpula, alguma igreja, sempre representado estático. Aqui não, ele tem movimento, ele tem expressão. O fundo azul, ao fundo, os pássaros, a árvore. Então, ele está rompendo definitivamente com a tradição bizantina. Agora a gente vai para a atividade 3. A atividade 3 consiste em quê, né? Vocês vão copiar as questões, daí no próximo slide vocês fazem a leitura e na sequência a gente já vem com a resposta. Então vocês vão ter um tempo para copiar as questões e um tempo para realizar a leitura do texto. Até daqui a pouco.
Então, vamos à correção da atividade 3. Então, eu dei um tempo para vocês copiarem as questões, realizarem a leitura e agora a gente vai resolver as questões aqui. Então, aqui, ó, segundo o texto, como viviam os europeus em meados do século XVI? Então, lá, no século XVI, a maior parte dos europeus vivia ainda na Idade Média, apesar de já estar na Idade Moderna. Né? As mudanças se aceleraram, as grandes descobertas estimularam o interesse pelos horizontes mundiais, que a gente tem o quê? As grandes navegações. Então a gente tem uma mudança muito grande do século XV para o século XVI. Né? O homem começa a sair mais para o mar, buscar novas rotas marítimas, descobrir novas culturas, novas sociedades e, é claro, há um crescimento intelectual muito grande dentro da Europa. Como o autor define o florescimento artístico? Um novo florescimento artístico que valoriza a arte clássica, que é a cultura greco-romana. O Renascimento mergulha em uma atmosfera de luxo e de festa. Então a gente não deve pensar no Renascimento como um movimento cultural de austeridade, não, era de luxo. Né? Os artistas renascentistas eram muito bem pagos e eles eram reconhecidos dentro da sociedade europeia. Eles eram convidados por reis para banquetes, jantares, bailes. Né? Todo rei que tinha 2 ou 3 artistas renascentistas na sua festa, ele era o mais importante rei. Então essas pessoas atraíam muita importância aonde elas estavam e elas representavam muito um tempo. Tá? Qual foi a contribuição da França para o Renascimento? Vocês sabem que o Renascimento não surgiu em Florença, na Itália, mas se espalha por toda a Europa. Então aqui, ó, a França contribuiu com criações particularmente brilhantes, como os castelos e o Vale de Loire. Então os castelos construídos na época do Renascimento, eles também rompem com uma arquitetura românica para uma arquitetura gótica. Então a gente vai ter isso também. Atividade 4. Atividade 4 consiste em você ver qual é a sentença incorreta. Então você vai ver, tem 3 sentenças corretas e tem uma incorreta. É incorreta que você vai marcar o xizinho. E a gente já volta.
Então, a gente está voltando agora com a correção da atividade 4. Então, vocês tinham que ver qual era o item incorreto. E a incorreta é a letra B. Não temos nenhum artista de expressão antes do século XV no Renascimento? Claro, Giotto. Né? Não só Giotto, a gente tem vários artistas de expressão, Cimabue, né? Na literatura Dante Alighieri, todos esses viveram século XIV, XIII, né? Então a gente teve, sim, vários artistas. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho do humanismo. Né? Até então só tenho falado Renascimento, mas a nossa aula é Renascimento e Humanismo. Então a gente vai entender o que é esse humanismo. Então aqui, uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo. E o que é o humanismo? Movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, Platão, Aristóteles, né, para construir um novo conceito de ser humano e de mundo. Então, um mundo mais humanizado, mais filosófico, mais racional, né, onde você usa a racionalidade, a razão e esse tipo de coisa. Tá? Os humanistas traduziam e divulgaram os textos mais antigos. Com base nele, aprofundaram o conhecimento das línguas, literatura, filosofia, história, matemática. A gente tem que pensar que na Idade Média, quem eram os letrados? Né? As pessoas que sabiam ler e escrever. Uma minoria. Tá? Só que na passagem do século XIV para o século XV, os próprios reis vão incentivar os estudos. Então vai começar a se criar as escolas dominicais, a gente tem lá no século XII e XIII as universidades, então as pessoas vão começar a buscar um conhecimento intelectual maior. Começa a surgir as primeiras traduções do Evangelho, né? Porque o que acontecia com o Evangelho antes disso? Só tinha em latim. E quem falava latim? Só a igreja. O restante da população não. A pessoa ia na igreja para ver uma missa, a missa era realizada em latim. Todos os fiéis não entendiam nada, mas eles iam, porque era uma questão de fé. Daí, com o passar do tempo, vai se permitir uma tradução dos textos antigos bíblicos, né, para as línguas, que são as línguas que as pessoas utilizam, né, as línguas faladas, e assim vai aproximar o fiel da religião. Porque até então ele só conhecia o Antigo Testamento, o Novo Testamento, na visão dos clérigos. Então era o padre que ensinava para ele. Como é que as pessoas se tornavam devotos de um santo? Através da iconografia, a pintura. Ele ia até a igreja e ele via passo a passo, gravura por gravura, e ia aprendendo a vida daquele santo. Por quê? Porque ele não sabia ler. Então a erudição surge com mais força com a entrada do humanismo. Com você pegar novamente esses artistas antigos, né? Você ler novamente e tentar ler as obras, né? A produção que se tem de Platão, Aristóteles, né? Pegar os autores gregos, Plutarco, né? E outros tantos que tem. Então isso, né? Júlio César que também produziu. Então pegando isso daí, a gente vai ter uma retomada dessa nova forma de ver a erudição. E não mais achar que a erudição está amarrada ao contexto religioso. Não, qualquer um pode ter erudição. Né? Você aprender faz parte do seu crescimento individual, renascimento, individualismo, crescimento do homem. Tá? Para refletir, o Renascimento significou muito mais do que o simples reviver da cultura clássica. Com certeza. Nesse período ocorreram, no campo das artes plásticas, da literatura, das ciências, inúmeras realizações. O ideal de humanismo foi, sem dúvida, o móvel de tais realizações e tornou o próprio espírito do Renascimento mais presente na vida das pessoas. Tá? Aqui a gente tem Francisco Petrarca, que viveu de 1304 a 1374, foi um dos notáveis humanistas do período, o pai do humanismo. Por quê? Porque ele fez a tradução de vários textos antigos, que até então não se tinha tradução do grego para a língua italiana, francesa, alemã. Então, isso daí aproxima os textos antigos das pessoas comuns. Erasmo de Roterdã, que nasceu entre 1466 e 469, não se tem certeza da data, e faleceu em 1536. Grande humanista, sofreu duras críticas por fazer leituras críticas de textos bíblicos, então ele fazia a tradução dos textos bíblicos, mas com glosa, o que a igreja não permite.
Tá? Então ele teve muita resistência em relação à sua produção. Mas com o tempo a própria igreja viu que ele não era ateu, que ele não queria desvincular ninguém da fé e acabou introduzindo muitas das obras ou das traduções críticas feitas por Roterdã dentro do estudo religioso. Os humanistas valorizavam o indivíduo, né, a sua liberdade e a participação na vida das cidades. Os humanistas rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela igreja, mas eles não eram ateus. O ateísmo não existe nesse período que a gente está estudando aqui, tá? Então a gente tem que ter bem isso bem claro na nossa mente. Então aqui agora a gente tem a atividade 5, que é para você ver qual que é a alternativa incorreta e justificar a sua resposta. E a gente já volta na sequência com a correção. Então vamos à correção da atividade 5. Então vocês tinham que ver qual era a sentença incorreta e justificar, quer dizer, transformar a sentença em correta.
né? Então, a letra B, o homem renascentista acreditava que nada podia mudar o seu destino, que ele já tinha sido traçado por Deus. Justamente o contrário, né? O homem renascentista acreditava no livre-arbítrio, né? Que é uma coisa muito comum na contemporaneidade, né? Cada um responde por si mesmo, cada um traça o seu destino. Tá? Atividade 6. Atividade 6, você tem que ver qual é a alternativa correta. Já na sequência, a gente volta com a correção. Então, vamos para a correção da atividade 6. Então, vocês tinham que ver qual era a sentença correta sobre o que a gente viu até agora, né? Humanismo. Então, é aqui, ó, C. Os humanistas valorizavam o indivíduo, o individualismo, que também é uma proposta do Renascimento, sua liberdade, né? Se desvincular das questões muito religiosas e sua participação nas vidas da cidade. Então, também é voltado para um acúmulo de bens, ganhar, comercializar
Então, também tem já uma visão burguesa aí. Tá? Agora a gente vai para as considerações finais, né, sobre a aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente viu os artistas pré-renascentistas, a gente viu Giotto, Petrarca, Erasmo de Roterdã, né, compreendeu melhor qual que foi a passagem do estilo bizantino para o estilo renascentista, a gente viu nas pinturas. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai dar continuidade ao Renascimento e Humanismo. Aqui, algumas indicações de leitura para vocês aprofundarem o conhecimento, né? Humanismo e Modernidade, Petrarca faz 700 anos, né, que ele nasceu. Então, é uma obra boa aí para você entender um pouco mais sobre esse humanista e qual era o pensamento dele. Também outro aqui sobre Renascimento, né, a vida dos homens ilustres, né, do Vespasiano, que também vai tratar de vários artistas humanistas e renascentistas. Então eu aguardo vocês na próxima aula.